ela, meus queridos, no capítulo 4, diz assim, meus queridos: porque se de todos te calarem neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se para tal tempo como este chegasse a este reino? Quem sabe você veio para aqui para libertar o povo. Olha, meus queridos, esta mulher, ela se sentiu, meus queridos, com muita dificuldade, mas ela agora fala para o seu tio, agora começa a liderar. Ela fala para o seu tio, olha no versículo 16, olha o que ela disse: vai e ajunta todos os judeus que se acharam em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas moças também, assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Esther era uma mulher piedosa, meus queridos, não tinha medo de perder a sua cabeça por amor ao próximo, por amor ao seu povo. Ela disse: todos que se encontram nesta província jejuam por 3 dias, e eu e minhas moças jejuaremos também por 3 dias. Não há trama de Satanás, meus queridos, que não é cortada, que não é destruída com jejum e oração. Bendito o nome do Senhor. Veio o livramento da parte de Deus, mas primeiro Esther tinha que perder o medo de perder a sua cabeça. Esther tinha que perder o medo de morrer, meus queridos, mas ela disse: perecendo, pereço, mas pelo meu povo eu irei até o rei. Bendito o nome do Senhor. Depois, meus queridos, de 3 dias de jejum de oração, aquela mulher perdeu o medo. Parece que estava com o espírito à flor da pele. E ela logo, meus queridos, depois que passou os 3 dias, ela logo foi ter com o rei, vestiu as suas roupas reais, pôs a sua coroa e foi ter com reis, foi ter com o rei, meus queridos. Preste atenção, aquela mulher, ela não se exibiu, ela não foi, meus queridos, se exibindo, porque vestiu as roupas reais, mas para entrar na presença do rei, ela foi assim, para chamar a sua atenção. Depois de 30 dias, sem ver Esther, quem sabe o rei estava um pouco, meus queridos, eufórico, quem sabe estava um pouco triste, quem sabe estava um pouco angustiado, quem sabe, meus queridos, ninguém sabe, mas eu posso pensar, eu tenho o direito de pensar. E aquela mulher entrou na presença do rei, e o rei, meus queridos, a Bíblia nos informa que quem entra, se o rei não levantar o cedro, meu filho, era morte na certa. Mas a Bíblia nos diz que o rei levantou o cedro para aquela mulher, e ela, meus queridos, humildemente chegou e tocou no cedro. Este cedro, meus queridos, ele tipifica autoridade, poder. Se aquele cedro não fosse levantado, Esther jamais estaria viva para libertar o teu povo. Mas a Bíblia nos diz que o rei achou graça aos seus olhos. Meus amados, em tempo de liderar, em tempo de crise, o versículo, meus amados, a Bíblia nos informa que ela foi até o rei. Ela foi até o rei. E a Bíblia nos diz, meus queridos, que o rei, ele diz para ela: princesa Esther, te dou até a metade do meu rei. Qual é a tua petição? Qual é o teu requerimento? Meus queridos, eu entendo aqui que aquela mulher, ela foi sábia, ela foi inteligente. Ela não foi ali para o rei de qualquer maneira, não. Se fosse alguma pessoa, na hora que se fosse outra pessoa despreparado, ela entrava na presença do rei, e falava, já contava sua petição. Está aqui esse homem aqui querendo matar o povo judeu, querendo matar, tirar a minha vida,
porque ela era também judia. Não pensava ela, meus queridos, porque ela usava uma coroa, livraria ela da morte. Pensava ela porque estava no palácio, o palácio guardaria sua vida. Jamais. É lei para exterminar todos. Era lei para exterminar todos. Então, meus queridos, eu vou adiantar um pouco, porque meu horário já está vencendo. E a Bíblia nos informa, meus queridos, olha aqui, no versículo 3 do capítulo 5. Então o rei lhe disse: que é que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até a metade do meu rei te dará. Parece que naquela época, esta parafrase aqui, meus queridos, parece que era comum. Na época de Herodes, Herodes também estava dando um banquete, estava dando festa. E naquele momento, entrou a filha de Herodia, dançando na frente de Herodes. E a Bíblia nos diz que Herodes agradou daquela jovem. E ele disse: o que queres? Até a metade do meu reino eu te dei. Sabe o que ela fez? Correu na sua mãe, pedindo informação. Quem é que posso pedir o rei? Aquela mulher não gostava daquele profeta, ela odiava aquele profeta, o desejo dela era matar aquele profeta. A petição daquela mulher, sabe o que? Traz a cabeça de João Batista num prato. João Batista não cortava a volta, meus queridos. Ele não cortava a volta para falar. Ele chegava nos maiorais e disse: olha, não é lícito te tomar a mulher de teu irmão. Herodes, João Batista não tinha medo. Eu perco a minha cabeça, mas eu falo. Então esta parafrase parece que era, meus queridos, ali comum entre aquele povo. Então Ester, sabiamente, meus queridos, ela propôs um outro banquete, e naquele outro banquete, ela falaria para o rei a sua petição. Então, meus queridos, nós vimos aqui o desafio de liderar em tempo de crise. Atos capítulo 20, versículo 24, no discurso de Paulo ele dizia: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que é recebido do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele não se preocupava com o que poderia acontecer com a sua vida, mas ele dizia: contando que cumpra o ministério que o Senhor Jesus Cristo tem me dado. Eu posso morrer, mas eu cumprirei aquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha me dado. Meus queridos, não se preocupe. Faça aquilo que o Senhor mandar. Faça aquilo, meus queridos, que o Senhor pôs em tuas mãos. Faça com amor. Faça de coração. Não te preocupe com o que há de acontecer. O Senhor vela pelas nossas vidas. Não tenha nossas vidas por preciosa. Jesus disse que aquele que morrer por amor à minha vida, ou seja, por amor à minha palavra, por amor ao meu nome, esse viverá. Então, meus queridos, no capítulo 7, a Bíblia nos informa, presta atenção no capítulo 7, e disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo é este, mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Então, meus queridos, no segundo banquete, Ester pôs a sua petição diante do rei, e disse Ester: o homem opressor é o inimigo, é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Mas antes a Bíblia nos informa que Naamã mandou preparar uma forca para Mardoqueu, porque Mardoqueu era um homem de princípios, era um homem, meus queridos, que temia a Deus. Então Naamã ficava indignado, porque Naamã queria ser adorado como um deuses, queria ser adorado, mas só que Mardoqueu era homem que tinha compromisso, ele não se curvava diante do rei, ou seja, diante de Naamã, e Naamã ficou indignado com aquilo. Preste atenção, aquilo que foi preparado para Mardoqueu, Naamã é que, meus queridos, é que teve uso daquela forca. O rei mandou logo matar Naamã, enforcá-lo, porque tinha feito este decreto.
E logo no capítulo 8, meus queridos, no capítulo 8, olha o que a Bíblia diz: Ester suplica pela vida de seu povo. No capítulo 9, a vitória do povo judeu. Olha, quer ter vitória, meus queridos? Dispense a sua vida para que Deus possa usar. Olha, Deus usa quem dispõe a dar-lhe um pouco do que tem para o seu propósito. Eu adiantei a mensagem porque o meu horário já foi, meus queridos, mas tinha muita coisa para falar. Olha, o desafio de pedir corretamente e sabiamente. Preste atenção, meus queridos. Era um dos desafios daquela mulher. Mas olha, no capítulo 8, resumindo, Ester suplica pela vida do seu povo. No versículo 3, 6 e 7. No capítulo 9, a vitória é dada ao seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Ester era uma mulher piedosa. Não teve medo de perder a sua vida, mas por amor ao povo judeu, o povo escolhido de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja põe sobre os pés, meus queridos. A igreja põe sobre os pés. Ester, ela chegou sabiamente, pedi corretamente e sabiamente. Tiago capítulo 4, versículo 3 diz: pedis e não recebereis, porque pedes mal. Sabe por quê, irmão? Às vezes nós não recebemos da parte do Senhor, é porque nós não temos sabedoria para pedir. Nós não temos sabedoria para chegar diante do Senhor e pedir. Mas esta mulher, ela teve a sabedoria. E Deus concedeu a vitória ao seu povo. Se não fala a memória, não sei se é 8 meses de preparo para o povo judeu, preparar para lutar. E a Bíblia nos diz que o povo lutou e venceu. E o povo, meus queridos, ele jubilava, ele alegrava pela vitória que Deus tinha dado ao seu povo. Bendito, exaltado o nome do Senhor. A nossa vitória, meus queridos, já foi conquistada na cruz do Calvário. A nossa vitória já foi conquistada. É por isso que estamos aqui nesta noite, glorificando, adorando e bendizendo o nome do Senhor, porque a sua vitória já foi conquistada. Alegre no Senhor Jesus Cristo. Bendito o nome do Senhor. Meu horário venceu, irmão. Passou mais ou menos quase 5 minutos. Eu peço perdão à igreja, peço perdão ao pastor.